E eu vou te responder as dúvidas sobre impressão 3D. É mais uma edição do Oswaldo Responde. Vem junto! E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy e vamos a mais um episódio da série Oswaldo Responde, onde eu respondo as principais dúvidas, as suas dúvidas sobre impressão 3D que você deixou nas redes sociais. Se você acabou de chegar aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você já é inscrito no canal, seja bem-vindo de novo, é bom ter você aqui mais uma vez. Vamos lá então, começando aqui a primeira pergunta do Tony Araújo. Como melhorar a acurácia dimensional na modelagem ou com expansão horizontal? Minha opinião, baseado na nossa experiência. A modelagem sempre manda, então se você puder ajustar essa precisão dimensional na modelagem é sempre melhor. Mas a gente sabe que impressão 3D não é uma ciência exata. Existem uma série de camadas de configuração e físicas, material, temperatura, e aí a precisão pode realmente ir para o saco porque a gente tem essa variação. Aí nesse caso a gente usa a expansão horizontal. Para quê? Para dar aquela acertadinha, para que a peça fique com encaixe preciso, para que você consiga, enfim, ter uma uniformidade na dimensão dela, mas sempre lembrando que fazer isso na modelagem é melhor e você usa expansão horizontal quando o negócio não está funcionando mesmo. Próxima pergunta aqui agora é do Sopa Impressões 3D, que está sempre seguindo a gente, sempre acompanhando a gente no Instagram, muito obrigado. Qual é a melhor configuração de suporte para FDM? Não há uma recomendação ou uma configuração perfeita para suporte, vai nessa que funciona muito bem. Mas a gente pode falar em tipos de suporte, acho que é mais fácil, porque suporte é um assunto à parte na impressão 3D, dá para a gente fazer uma série de vídeos e um curso só sobre suportes. Se você tem uma peça mais técnica, onde os planos, as faces, elas têm direções bem definidas, né? Uma peça com formato bem definido, enfim, a gente consegue usar o suporte convencional. É a melhor forma e aí você vai variar a densidade do suporte, você vai variar principalmente a distância entre o suporte e a peça, que é o Z-gap. Isso é importante para definir se a peça fica mais fácil, mais difícil de tirar, e também a superfície de baixo, né? Em relação ao suporte, se ela vai ter uma qualidade menor ou não. Agora, se você está imprimindo peças de formato não definido, né, ou de formato muito orgânico, bonecos, colecionáveis, talvez você use o Tree Supports, que é um suporte que envolve a peça e vai buscar os pontos onde você precisa ter a ancoragem. Ele é diferente do suporte convencional, que também funciona com esse tipo de peça, mas os suportes árvore, eles podem funcionar melhor para peças onde principalmente você tenha muitos pontos isolados de suporte. Então o Tree vai melhor. Pergunta aqui do Magnata do Óleo. Quero produzir uma peça de carro, mas ela recebe calor. A impressão 3D aguenta? Vai depender da tua aplicação no carro e vai depender do material que você vai usar. Qual é o material mais comum para uso em veículos, em carros, motos? O ABS. O ABS ele tem um probleminha. Ele não tem durabilidade, ele perde a sua resistência se ele estiver em contato com luz UV, né? Com luz do sol, vamos dizer assim. Então aí o ASA é a melhor opção para você fazer partes externas de um carro, por exemplo. Retrovisor, parte do para-choque, alguma grade, vai estar em contato com o sol? ASA é o melhor material. Agora, se você vai ter partes que vão entrar em contato com algumas outras partes de um motor, por exemplo, um coletor de admissão, você consegue imprimir, mas aí você precisa de uma resistência térmica maior. E na minha opinião, o material ideal para esse tipo de aplicação, que vai estar em contato com o calor do motor, é o Triton, que aguenta temperaturas aí superiores a 115, 120 graus. Pergunta bacana aqui do Fábio Rocha Carvalho, ele é iniciante, queria aprender e não sei por onde começar. Minha recomendação, fica aqui no canal, assiste os vídeos, vai pegando como as coisas funcionam. E se você quer se tornar um especialista, um profissional do zero na impressão 3D, nós temos o curso Impressão 3D Total. Nós já somos mais de 2.500 alunos num curso 100% online desde 2016 e formando a comunidade com os melhores profissionais de impressão 3D do Brasil. E o mais bacana, se você faz parte do curso, você tem descontos exclusivos com os melhores fabricantes de impressão 3D do Brasil para filamentos, impressoras, produtos de impressão 3D. Descontos exclusivos. Então, vem com a gente, lista de espera já está aqui, ou então, se as inscrições estão abertas, aproveita para se inscrever, porque poucos dias, poucas vagas. Vem com a gente porque você vai gostar do curso. Outra pergunta muito bacana sobre mercado aqui. Pedro Capelato perguntando, chegando agora no ramo, boa, acredita que fazer um de tudo seria um bom início?
até achar um nicho? Vamos lá, é controversa essa pergunta, né? A gente vê aí pela internet pseudo-especialistas ensinando a fazer produtinhos simples, baratos e que você consegue fazer muita grana com isso. A grande verdade é, se você não escolher o nicho de mercado que você conheça ou que você queira conhecer, que você queira estudar, e se você não for a fundo, no longo prazo a tendência é que você não ganhe dinheiro com impressão 3D e você vai se frustrar. Agora, se você está começando, você quer aprender a arte da impressão 3D, quer aprender o fundamento, quer estudar, quer se aperfeiçoar, fazer um pouquinho de tudo pode ser interessante, porque você vai trabalhar com diferentes peças para diferentes mercados. E se você não sabe com o que trabalhar, ao longo do tempo você vai pegando a mão de certos mercados. Mas minha recomendação, em algum momento breve na tua carreira na impressão 3D, você vai ter que definir alguns mercados e vai ter que cair de cabeça neles. Senão, você vai fazer como os pseudos especialistas que falam e não conseguem ganhar um centavo com isso. Pergunta do Robson Yoshio: o que fazer para ter uma longevidade maior da impressora? Imagine que a sua impressora 3D seja um carro. O carro vai ter maior longevidade, vai durar mais se você conservar. E conservar é o quê? Manutenção preventiva, é você tomar cuidado com as condições onde a tua impressora vai estar instalada, tipo uma instalação elétrica bem feitinha, um lugar que não pode ser muito quente, principalmente se for uma impressora mais barata das chinesas. Outro ponto importante, sempre lubrificar os eixos da impressora direitinho, sempre lubrificar o eixo Z, principalmente o fuso, sempre manter a impressora limpa, eu não vejo ninguém limpando a impressora, principalmente a região das ventoinhas dos fãs, onde acumula muito pó, muita sujeira e vai degradando a ventoinha ao longo do tempo. Eu te diria o seguinte, se você mantiver a sua impressora sempre limpa, num bom ambiente, não for muito bruto com ela, trate ela com delicadeza, suavidade, é uma máquina de precisão, entender que algumas peças elas se desgastam como o bico, você vai ter uma vida útil muito maior da sua impressora. Algumas impressoras aqui a gente tem elas 7, 8 anos e a gente nunca trocou um motor de passo, nunca trocou uma correia. Mais uma pergunta aqui do E Kameoka: Ender 3V2 precisa de cola na superfície para PLA? Recomendação do Oswaldo, o que não é absoluta verdade. Eu sempre uso algum adesivo com vidro, mesmo para PLA. Você pode usar a mesa limpinha de vidro, sem nada, muito limpinha, com álcool isopropílico, por exemplo, não colocar o dedo para ter marcas de gordura, mas se você variar a temperatura do ambiente, se a tua mesa variar a temperatura por algum motivo, se a peça for muito grande, se o teu nivelamento não estiver bom, é fatal dessa peça descolar mesmo com PLA. Então não adianta reinventar a roda. Todo mundo há anos usa spray de cabelo, usa um fixador à base de PVP, usa uma Bond, usa um Adere, usa um spray da Cleaver ou da National 3D. As pessoas há anos usam isso, não dá para reinventar a roda. Para mim, tem que ter algum adesivo sim. Sempre lembrando que o que a gente deixa aqui são recomendações e você sempre toma as suas próprias decisões. Então, se você está nos assistindo, sempre vista suas calças de adulto e tome as suas próprias decisões. Eu vou deixar 2 vídeos aqui para você continuar assistindo mais sobre impressão 3D e aprendendo através dessa que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Print Academy. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por estar com a gente. Tchau!